Até anotei aqui, Wolverine saindo, circulado, aí, coisa, toca guitarrinha, sabe? Essas são minhas anotações. Tá no teu também? Wolverine sair da época, guitarrinha, tá aqui. Que é a hora que ele manda todo mundo se fuder e vai embora. Na década de 1990, a cultura pop mudou para sempre. As televisões foram tomadas pelos mutantes, uma nova raça dotada de poderes extraordinários. Apelidado de Filhos do Átomo, esse grupo de heróis salvou o mundo um episódio por vez até o fim da série. Mas agora está de volta. Para resgatar essa época gloriosa, chegou a hora de afiar as garras, ligar a sala de perigo e reencontrar os X-Men. Você está na TV Colossus. Bem-vindos de volta à TV Colossus, o seu podcast sobre a série clássica dos X-Men dos anos 90, que mora no nosso coração, né? O episódio de hoje tá muito especial porque agora a gente finalmente começa a entrar nos vilões dos X-Men, né? Afinal de contas, a gente já falou um pouco sobre os quadrinhos, sobre a criação da série, já falou sobre o primeiro episódio, que foi uma história dupla ali pra apresentar esse universo, e agora a gente vai conhecer os inimigos. Eu sou o Gabriel Ávila e quando eu quero resolver uma treta minha, eu mando meus alunos pra resolver por mim. Eu sou o Thiago Lins e eu tenho uma camiseta escrito Magneto was right, igual a do Kid Ômega, que eu mesmo fiz. E eu sou Nico Garofalo e, ao contrário da Jean Grey, eu estou presente nesse episódio. Magneto, eu suponho. Venha, temos que nos apressar. Bom, esse episódio já é uma continuação, né? Então entra naquilo que a gente falou de que os criadores queriam fazer uma série mais parecida com os quadrinhos, no sentido de uma coisa ter consequência nos episódios seguintes, e a gente já começa com uma consequência direto do Noite de Sentinelas parte 2, né, Nico? Exatamente, a gente já entra aqui com o Fera na cadeia, né? Tava lá de boa lendo seu livrinho. Daqui a pouco o Thiago entra nisso, mas ele Boa, tava lá... Brincadeira. Desculpa. Mas então, o Fera tava lá lendo o seu George Orwell ali na tranquilidade, né? Enquanto os guardas estavam fazendo aquele bullying nem um pouco racista e preconceituoso com ele. Quase nada. E aí aparece ele, Magneto, invadindo a cadeia e decidindo levar o Fera embora, e o Fera, não. Eu sou uma pessoa justa. Meu filho, eu quero o meu dia no tribunal. Eu vou seguir o devido processo legal. Exatamente, eu vou seguir o devido processo legal. Ele ligou lá pros advogados dele. Falou, ó, não tenho nada a ver com isso, tô de boa aqui. E o Magneto vai embora, puto da vida. Porque o Fera falou, não, o Xavier falou pra eu ficar aqui. Você vai obedecer esse filho da mãe que te mandou invadir o bagulho e agora quer te deixar apodrecendo na cadeia. E aí a gente já começa a ter aquela divisão ideológica entre o Magneto e o Xavier aí, introduzida sem o Xavier, introduzida com o Fera. Não, isso mesmo. Esse episódio, eu acho que é muito mais um antagonismo entre os métodos do Magneto e os métodos, né, dos alunos do Xavier, mas focado muito mais no Fera. Inclusive, é o momento ideal para a gente puxar o nosso momento... É maravilhoso o início desse episódio, porque, como o Nico comentou, tá rolando meio que uma invasão, não se sabe direito quem. O Fera até fala, Wolverine, tão impulsivo, enquanto lê seu George Orwell calmamente. E ele tem ainda a frieza de pegar seu marcadorzinho de livro e falar, só um momento, e marca antes de ver quem é. E aí nos deparamos com o Magneto. E aí o que é interessante, que o Fera tava lendo, é a Revolução dos Bichos, né, do George Orwell. Um clássico aí do nosso amigo escritor inglês, que a Revolução dos Bichos trata do quê? De como as pessoas se corrompem com poder. Então é o seguinte, é uma fazenda que os animais se revoltam e matam o fazendeiro e controlam, né, vamos colocar aqui, os meios de produção. Só que aí os porcos, que eram os líderes da Revolução, eles começam a usar roupas, andar em duas pernas só, alguns começam a comer melhor que os outros bichos, então tem a frase clássica, todos os animais são iguais, mas alguns são mais iguais que os outros. Então é o que a gente tá vendo ali. Tipo, o Fera, por ser peludo, gigante, mutante, ele tá sendo tratado pior pelos carcereiros, né, que fazem bullying com ele, falam, e aí, você tá olhando as figuras, tá bonito? Você encontrou algum ancestral seu aí dentro desse livro? E mal sabiam ele da inteligência do nosso amigo peludo.
E é interessante esse primeiro encontro entre os dois, porque, mais ou menos como o Thiago tinha falado, já é uma oposição entre o ideal do Magneto, de não dá pra ter coexistência com esses caras, eles vão te tratar o pior possível e tudo mais, com os do Xavier através do Fera, e isso serve como uma preliminar quase do confronto realmente Magneto-Xavier, que aí vai acontecer depois, ao longo desse episódio, principalmente no próximo ali, onde, né, chega nos finalmente. Mas aí, depois, nesse mesmo episódio, quando a gente descobre a história, o passado do Xavier e do Magneto, isso já faz todo sentido por conta dessa primeira apresentação, de você sacar o que o Xavier prega e o que o Magneto acredita, né? Tanto que chega a ser até meio irônico, e eu acho que é isso que torna o Magneto um personagem tão rico, querendo ou não, ele realmente estava certo. Porque ele fala pro Fera, tipo, mano, vamos comigo, vamos fugir, você não vai ser tratado direito, então pra quê? E o Fera, não, porque esse julgamento vai ser um símbolo, as pessoas têm que ver que os mutantes também têm direitos e não sei o que, eles vão me entender, não sei o que. E o Magneto, mano, não vão. E assim, adiantando um pouquinho no episódio, eles não entendem, realmente, assim. Tanto que a fiança do Fera é negada, na primeira oportunidade o pessoal fica jogando como se ele fosse o culpado de tudo que tá acontecendo, como se ele tivesse provocado aquela situação e não como se ele estivesse se defendendo. Como se ele tivesse, inclusive, até fugido da cadeia, né? Porque a promotora chega e fala que tipo, dado a tentativa de fuga de não sei quando... Só que, mano, ele assim, mas eu não tentei fugir, eu fiquei. E mesmo assim eles negam a fiança. Tentaram me sequestrar e eu fiquei, sabe? Uhum. Eu anotei aqui a frase dele que eu acho bonita. Ele fala: meu julgamento serve a um propósito, provar minha inocência e a integridade da nossa causa. Então, assim, ele tá plenamente ciente do sacrifício dele e mesmo assim isso não serve pra nada, né? E aí já é muito doido porque você já tem esse primeiro embate e aí você saca qualquer do Magneto, que ele não acredita na coexistência pacífica com seres humanos. Você ainda não entende o porquê, mas isso já ganha um contorno prático quando o Fera se nega a ir embora. Ele fala, não, vou ficar, vou ter meu julgamento, pode ir embora. E o Magneto vai, mas antes dele ir embora, ele causa um estrago, porque ele arrebenta tanque de guerra, helicóptero, a arma da galera. E aí nessa a gente já recebe uma outra diferença entre os dois, entre Xavier e Magneto, porque assim... Os X-Men, por mais que eles combatam os seres humanos e tudo mais, a ordem sempre é sem machucar, o mínimo de violência possível e matar menos ainda. Enquanto que o Magneto é o contrário, assim, o quanto mais caos e destruição ele puder causar, porque o ser humano merece, ele vai causar. Então ele, do jeito que ele entrou, destruindo tudo, quebrando porta e o Caramba 4, ele vai embora também destruindo tudo, helicóptero e o Caramba 4. E o Fera fica lá pra ser julgado, que, como a gente já adiantou, não dá certo. O julgamento é até engraçado, porque aí o advogado dele dá uma, tipo, pô, meu cliente tá sendo tratado diferente porque ele é mutante, né? E o juiz, não, minha corte não tem preconceito, eu não vou aceitar nenhum tipo de acusação disso, não sei o que, sabe? E aí vai lá e fala, não, sem fiança. Sabe? Pra gente lembrar, o Fera foi preso porque eles invadiram lá o local de registro de mutante. E aí o Fera, ele até se justifica, né, na corte. Ele fala, a gente invadiu e destruiu tudo, sinto muito, mas é porque esse negócio causou o desaparecimento de 11 mutantes. E aí? E aí a promotora meio que, isso aí não tem nada a ver, não sei o que, só claro que tem, sabe? Porque durante esse julgamento, depois vem um ser humano, um dos humanos, taca tomate nele e fala, meu irmão era um dos guardas lá de quando vocês invadiram e tal. E beleza, ele ficou machucado, como dá a entender, mas ao mesmo tempo, e os 11 mutantes que sumiram? Não é nem questão de ficar machucado, mas ninguém tá falando deles. Saca? Então é meio isso que, de uma forma muito sutil, mas eles já estão construindo, tipo assim, mutante não tem direito, eles somem e é isso aí, grande coisa, mas aí um ser humano que se machuca em como parte desse sistema de opressão, aí não, aí é caso pro cara ser preso pra sempre, não ter direito a um julgamento justo e tudo mais. E aí se rola uma situação dessa, como é que você vai dizer que o Magneto tá errado, sabe? E o pior é que, assim, em questão de temperamento, questão de retrato, esse é o Magneto clássico, né, do desenho. Esse Magneto é o Magneto de, tipo, não, eu vou matar a raça humana. Não é tipo, não, nós vamos governar. Não, nós vamos eliminar a raça humana. Então eu acho que nos anos 2000 começou a ter um pouco mais de reflexão em torno disso, porque ele é um sobrevivente de um holocausto e tecnicamente estava encorajando outro holocausto, né, que seria o holocausto humano e a manutenção da raça mutante. Nos anos 2000 isso teve uma reformulada, ele já é uma coisa mais dominante ao invés de exterminadora. E no desenho é muito esse clássico, tanto que a gente tem aquela coisa tipo, mano, como você quer que a gente convive em paz com eles, né, que ele fala pro Magneto num dos flashbacks, como você quer que a gente viva em paz com eles se eles não vivem em paz com eles mesmos?
Sabe, tipo, a família do Magneto foi morta não por causa de guerra entre humanos e mutantes, por causa de guerras entre humanos e humanos. Sabe, tipo, entre a sede de poder entre humanos e humanos. E o Magneto tá tipo, mano, a gente vai ser vitimado, seja eles contra a gente, seja eles contra eles, seja gente contra a gente. Então ele quer uma coisa tipo, vamos exterminar a raça humana. Nosso problema é esse aqui, é o Homo sapiens. E o Xavier, não, pelo amor de Deus. Esse já é um Xavier mais gentil do que o Xavier que a gente tinha nos quadrinhos, inclusive. Sim. E fica mais, não, peraí, vamos dar uma chance, né? Por que não? Pensem nas crianças, sabe? Exato. Pegando carona no que o Nico disse, isso dá pra ver esse Magneto querendo destruir a raça humana e tudo mais, já na primeira aparição dele, que é no primeiro gibi dos X-Men, o X-Men número 1 de lá de 1963, que você pode encontrar aqui no Brasil na edição do Fabulosos X-Men, edição definitiva, que a Panini lançou em Cadernadão Capa Dura, que é a história em que o First Class se baseou, né? Aquela história que o Magneto vai pegar os mísseis para tentar destruir a humanidade e os X-Men vão lá e salvam. Então é a primeira aparição deles e do próprio Magneto, essa edição. E aí ele, nos quadrinhos, ele é sempre conhecido por sumir uma época, ninguém sabe para onde ele foi, ele se exila e ele volta e ele é o grande risco, assim. Ele é como se fosse o grande nêmesis dos X-Men mesmo, assim. Então eles acabaram várias sagas, tipo, a Marvel tem esse caguete de sempre Magneto está de volta, ele some e volta, como o Coringa no Batman, vamos colocar assim nas devidas proporções. Então, outra leitura bem legal para conhecer é esse Marvel Essenciais X-Men Gênese Mutante, que é o início da fase do Jim Lee, que a gente comentou aí alguns episódios, e o fim da fase do Claremont como roteirista. São essas 3 últimas edições que o Claremont faz o roteiro, e é justamente a volta do Magneto outra vez. E dessa vez com a diferença que o confronto entre ele e o Wolverine já começa a ficar uma coisa insustentável. Tipo, o Wolverine já vai pra atacá-lo, pra matar mesmo, ele fica com as marcas da garra no uniforme. Então isso é uma semente plantada para um outro retorno dele que virá já depois do Jim Lee ter saído da Marvel, que é uma saga também interessante chamada Atrações Fatais, em que o Wolverine perde o Adamante, mas isso a gente trata melhor mais pra frente. E é interessante pensar que nos quadrinhos, os X-Men começaram nesse confronto mutante contra mutante, né? Que aí é os X-Men versus Magneto. E é engraçado que aí fica nessa de mutante contra mutante, sendo que aí o desenho foi o contrário. Mutante veio primeiro mutante contra humano, pra aí a gente chegar na camada de mutante contra mutante. Até pra gente testar um pouco como que funciona a moral do Xavier, porque a gente sabe o que ele pensa quanto a humanos. Ele sabe que tá errado, ele não justifica, mas ele quer a coexistência pacífica. Mas e com mutantes que são do mal? E aí a gente tem o Magneto e, já nesse episódio, logo de cara, pra mim foi uma surpresa, o Dente de Sabre. Porque enquanto o Fera tá lá sendo julgado, o julgamento é interrompido com a chegada do Dente de Sabre, que chega quebrando tudo, destruindo, tomando tiro e não sei o que, pá. E aí, de primeira, o Wolverine, que tá assistindo o julgamento, que é mais aquele se ferre mesmo, ele não tá nem aí. E o Ciclope, tipo, não, mano, é um mutante, vamos lá, sabe? E aí você, de novo, o esquema de representarem o Xavier, porque aí você entende o que o Xavier pensa de um mutante, mesmo que do mal. E nessa hora, eu dou uma gargalhada toda vez que eu vejo esse episódio, nessa altura já, nessa parte que o Ciclope fala, tipo, vão matá-lo! E aí o Wolverine fica, tipo, que bom. Que bom. Tomara. Eu me identifiquei tanto com ele nessa cena, assim, porque eu acho que todos nós... É claro que a gente não deseja a morte de ninguém, a gente não deseja o mal de ninguém, mas todo mundo tem aquela pessoa que se visse apanhando na rua, ia falar assim, na hora. Mereceu. Legal. Isso. Eu acho que todo mundo tem, e eu gosto que o Dente de Sabre é essa pessoa pro Wolverine, assim. Nossa, a ponto de ele, tipo, ficar completamente parado, tá ligado? Porque até aqui, querendo ou não, ele tá tipo, que absurdo a brutalidade dos seres humanos com os mutantes. Aí ele vê essa mesma brutalidade rolando com o mutante que ele não gosta, ele, pô, Exato. tá apanhando é pouco. Tá? Literalmente 5 segundos antes ele tira a garra pra fora porque empurraram o Hank. E o Hank cai no chão. E o Wolverine, que absurdo, não Snicked! Aí, oh meu Deus, vão matar o Dente de Sabre. Ótimo. Mas o Dente de Sabre, desde o primeiro episódio, né? A primeira ceninha já ele...
Ele é basicamente. Ele é muito maior do que já o anabolizado Dente de Sabre dos anos 90. E ele só faz barulho e destrói, né? Ele tá com um carro no primeiro episódio, se eu não me engano. Voa. É a cena que abre a série. É a cena que abre a série, é o Dente de Sabre destruindo tudo o Ciclope. Oh, não! Temos que protegê-lo! Vamos logo, eles vão matá-lo. Ótimo. E voltando ao julgamento do Fera, tem um momento muito bonito que ele vai se defender. E aí ele fala, né, vou parafrasear o bardo, que é o Shakespeare, né? Que nos leva a um novo momento. Ele está citando uma fala da peça Mercador de Veneza, ele está parafraseando. Na peça original, é o personagem Shylock, que é um judeu se defendendo perante a uns cristãos. Então ele fala, os judeus não têm olhos, os judeus não têm mãos, órgãos, dimensões, sentidos, inclinações, paixões, não ingerem os mesmos alimentos, não se ferem com as armas, não estão sujeitos às mesmas doenças, não se curam com os mesmos remédios, não se aquecem e refrescam com o mesmo verão e o mesmo inverno que se aquecem e refrescam os cristãos. Se nos espertarmos, não sangramos. Se fizerem cócegas, não rimos. Se não nos derem veneno, não morremos. Então o Fera faz isso, mas colocando mutante no lugar. O que é uma coisa bonita, tentando falar dessa igualdade entre as raças que não está sendo respeitada ali naquele momento. E aí a gente vai pro primeiro momento de hoje, do falhas de dublagem, né, que a gente tinha ali, que por causa eu não sei se por causa do discurso igualitário, pelo fato de não estar traduzido literalmente, né, não saberem quem é o bardo. Por não saber quem é o tal do bardo, quando alguém de língua inglesa o cita, que é o Shakespeare, que é conhecido como o grande bardo, e eles traduzem como Marx. Então, parafraseando Marx, então se você acha que não existia lacração nos desenhos dos anos 90, saibam que dessa vez sim, de graça, conseguiram incluir uma citação ao Marx nos X-Men, que saiu completamente do nada, mas que ainda assim parece que encaixa um pouco dentro do episódio. Mutantes comunistas. Pô, parando pra pensar na frase, realmente tem ela é trágica, né? Ela é triste, mas tem ali uma poética e tal, envolvida. E aí, citar Marx, quando ele fala citar Marx, eu achei que ele ia pra um bagulho mais... Exato. Sabe, direitos e o cara vai passar. Exato, não tem nada a ver, né? Marx é um filósofo, a escrita não tem nada a ver. Ele tá, de novo, ele é um sonhador, né? Ele tá ali preso no mundo dele dos livros e tá tentando despertar a consciência, a sensibilidade de uma corte que, na verdade, fala, vá direto ao ponto, McCoy. Total. E aí, no final das contas, ele ainda encerra com mais uma citaçãozinha aí pra ver se a molecada lê. Ele fala, parece que terei tempo de ficar em dia com meu Dostoiévski. E aí, não à toa, é o Crime e Castigo, né? Que é o clássico do... E foi assim que o Thiago criou uma carreira. Ele foi ler... Eu fui ler com 11 anos... Crime e Castigo aos 11 anos, aos 12 ele já tava diplomado editando livro. Pô, se eu tivesse lido Crime e Castigo com 11 anos, eu nunca mais teria lido nenhum livro na minha vida, cara. O mais triste é imaginar essa situação, o Thiago lendo todos os livros do Marx, procurando essa situação. Mas cadê? Tão bonito. Se fizer, cadê a parte das cócegas? Eu também rio. O Thiago tirando a CLT e saindo presidente sindical já. Tudo porque a dublagem brasileira botou o Marx onde não tinha. Cara, esse é o efeito borboleta mais inusitado de todos os tempos. E o legal dele citar o Crime e Castigo é que, na verdade, eles colocaram como uma referência, né? Até pelo título. Isso é utilizado em várias matérias do jornalismo quando se trata de alguma reportagem criminal, mas no caso o personagem principal do Crime e Castigo estava bem errado mesmo, assim, ao contrário do Fera. Inclusive, um beijo, Mari, André e Toso, vocês sabem por quê. E aí o Ciclope e o Wolverine não deixam, né, os guardas matarem o Dente de Sabre, pra tristeza do Wolverine, e aí eles levam pra Mansão Xavier pra ele ser tratado e tudo mais.
E aí a gente começa a ter o desenvolvimento dessas duas rivalidades. De um lado, o professor Xavier finalmente explica quem que é o Magneto, qual que é a história dos dois. E do outro, tá lá o Dente de Sabre meio que convalescido, né? Sendo tratado ali pelas tecnologias da Mansão Xavier. E o Wolverine tá o tempo todo de, mano, vocês estão fazendo merda, mano, não é por aí e tudo mais. E é muito doido como as duas coisas, ao longo do episódio, elas vão se completando, assim. Mas a primeira parte que chama atenção, por ser o foco do episódio, é o Magneto, né? A gente finalmente entender qual que é a história que ele e o Xavier têm juntos ali, que ele já tinha deixado um pouco por cima do Fera. E basicamente eles eram médicos num lugar que tinha sofrido com guerras, e aí eles ajudavam as pessoas a superar os traumas, os problemas que eles tinham passado na guerra. Algo que é muito pessoal pro Magneto, porque ele passou por isso, ele é um sobrevivente de uma guerra e tudo mais. E só que aí, né, o ser humano sendo a merda que é, a guerra volta, as pessoas invadem tudo de novo, destroem, matam, acabam com meio que todo o trabalho deles. E aí esse é o momento em que o Magneto e o Xavier, eles descobrem que eles são mutantes, um pro outro, e o Magneto tenta usar os poderes dele pra matar quem matou os inocentes. E o Xavier fala, não, pelo amor de Deus, não faz isso, a gente tem que tentar a coexistência pacífica, mesmo que esses caras estejam errados, eles têm que passar pelo processo legal, aquela coisa que a gente tá vendo, né, anteriormente no episódio. E aí eles se separam, né, os caminhos se separam, desde então eles nunca mais se veem, só sabem que tá cada um pro seu lado, que aí a gente chega no presente, onde o Magneto volta. Tanto que é engraçado que o Magneto ele surpreende, que o Xavier tem uma escola, que o Fera segue o Xavier, porque eles realmente estavam afastados. Então já é a série seguindo a tradição do gibi, do Magneto sempre tá voltando, né? Ele nunca chega pra ficar, ele tá sempre retornando. E quando ele volta, o Xavier tem lá os pupilos, que são os X-Men e tudo mais, que no presente se tornam adversários dele também, para além do próprio Xavier. Uma coisa legal dessa aparição do Magneto também é que parece que ele era uma sombra dos X-Men, porque quando ele entra na cela do Fera, o Fera já fala, Magneto, eu presumo. Então, tipo, os X-Men sabem quem ele é, mais ou menos, só que eles nunca encontraram. Então a gente nunca teve aquela chance, eles nunca tiveram aquela chance de saber em que nível de poder o Magneto tá, em que nível de poder eles estão, em que nível de poder o Xavier tá em relação ao próprio Magneto. E assim, a gente é introduzido à história do Magneto pela Jubileu, de novo, que é o olhar do espectador jovem dentro da série, que era basicamente a única que não tinha ouvido a história. Mais pra frente, a Tempestade também pergunta quem ele é, então, só que o Wolverine parece que tem uma noção, o Fera parecia que tinha uma noção, o Ciclope tinha uma noção, então, tipo, a sombra do Magneto já meio que existia ali. Essa primeira fala do Fera, Magneto, eu presumo, já mostra um pouco o tamanho dele, antes mesmo da gente ver toda essa história dele ser tipo, mano, esses caras não conseguem ficar em paz entre eles, a gente tem que descer o sarrafo mesmo, foda-se. Antes da gente ver isso, a gente já fala, é fodão. Entendi. A ponto do Fera na cadeia já falar, ele veio pra mim. Exato. É a sombra do ex do Xavier, né? O ex não superado. Inclusive, eu acho muito incrível a fala do Wolverine, né? Tipo, você não me deixa punir o meu inimigo, mas você manda todos nós pra lutar contra o seu. Que é literalmente o momento. O professor Xavier é um idiota. Que é simplesmente o cara mandando todo mundo resolver a treta dele com o ex, enquanto ele fica lá de boa, servindo de babá pra alguém que tá servindo de babá, porque ele deixa uma adolescente de 15, 16 anos cuidando de um assassino gigantesco, anabolizado, que não articula fala, só fala. O cara que coloca o Wolverine numa cama de hospital. O cara que o Wolverine fala que é mau caráter, sabe? Tipo, aí você já fala. Aí lascou. Eu acho até engraçado isso. Primeiro, pra complementar o momento, o professor Xavier é um idiota, porque assim, essa sequência inteira é a prova de que ele tá cagando pra tudo. Porque, primeiro, tem isso, porque ele manda todo mundo lá pra pegar o Magneto enquanto ele tá recebendo ali o Dente de Sabre. Primeira coisa. Segunda coisa, ele manda toda a equipe, exceto a Jubileu, porque ele considera que o Magneto é muito perigoso, ela acabou de entrar na equipe, pode dar ruim. E aí ele larga ela pra ser babá do Dente de Sabre,
E pra finalizar, ele monta uma equipe pra ir atrás do Magneto e um dos integrantes é o Wolverine, que literalmente tem um esqueleto de metal. É a última pessoa que você pode mandar pra enfrentar o Magneto. E ele não se importa, ele fala, não, vai lá, pô, não tem nada não. Confia no seu potencial, tá ligado? Sem nada. Não, só vai lá. Você tem que lembrar que, assim, esses X-Men nunca enfrentaram o Magneto. Não tem, tipo, uma sessão de treino, não tem uma sessão de, tipo... brainstorm ali, como é que nós vamos enfrentar esse cara, sabe? Vai lá, mano. Improvisa, vai que é tua, tá ligado? Pô, o cara tem poder de magnetismo. Como é que você manda um cara com esqueleto de adamantium, pô, sabe? Ai, Xavier, puta que pariu. Inclusive, enquanto o Xavier tá contando essa história dele do Magneto, né, voltando um pouquinho lá pra Jubileu, a gente vê um pouco o quanto ela é inocente ainda e acredita nas pessoas, e isso se reflete no próximo episódio com o Dente de Sabre, em que o professor tá contando a história, falando do quanto o Magneto era poderoso, e, mano, do quanto ele é cheio de ódio, de trauma, não sei o quê. E aí ele fala, não sei se eu consigo derrotar ele de novo, né, depois de todos esses anos. Aí a Jubileu, toda bonitinha, fala, professor, você tem os X-Men agora, ele não pode derrotar a todos nós. E aí corta pra luta, o Magneto simplesmente levanta a mão, levanta junto a Vampira, a Tempestade, o Ciclope, o Wolverine, e taca todo mundo no chão a alta velocidade, joga uma parede em cima da Tempestade, absorve raio, sabe? Tipo, os caras vão totalmente sem o menor treino, porque o Xavier é gente boa pra caralho, e toma um pau gigantesco, assim, épico. É muito a cara do Xavier mesmo, realmente só, tipo, não, resolve essa treta aí, sabe? Depois a gente vê, não, vai lá, pô. Porque o professor Xavier é o quê? Um idiota. Um idiota. É isso, sabe? O fechamento do momento. Mas é porque aí eles vão pra luta, resumindo, é mais ou menos o que o Nico disse, assim. A luta em si, é até engraçado que de primeiro o Magneto vê outros mutantes e ele fica, pô, que da hora, vocês vieram se juntar a mim, né? Vamos lá, vamos destruir a humanidade. E o Ciclope, não, pô, o contrário, a gente veio te prender. A gente veio te parar, filho. Exato, o professor Xavier mandou a gente aqui. Aí acabou. Mano, é muito engraçado essa... Falou do ex. Falou exatamente. Do ex, acabou. O novelão do X-Men é muito bom, que é isso. Falou do ex, já... Ah, Xavier? Então você vai morrer. E aí ele dá um pau em todo mundo. E aí ele some, porque o plano que eles estão ali pra deter é porque ele vai ativar mísseis pra destruir a humanidade, que aí tem a ver com lá o X-Men número 1, que o Thiago citou. Isso. E nesse momento, quando o Magneto surge, ele inaugura mais um clássico momento no nosso podcast, que é o Momento Magno da Literatura Sem Razão. E aí ele chega, né? Ele manda um What a brave new world, there are such people in it. É super chique no inglês, que é que admirável mundo novo, que existem pessoas como essa, né? Que na verdade é uma referência ao livro Admirável Mundo Novo, do Aldous Huxley, que é um romance distópico clássico sobre justamente uma sociedade que valoriza a uniformidade ao invés da diversidade, né? Então o Magneto está falando novamente dessa questão do ser humano de quererem só o que é conhecido, só o que é igual e desprezar quem é diferente deles. Olha aí, tá vendo? Foi gratuito, foi, mas faz sentido. Mas foi legal, né? E mantém meu emprego no podcast. Não, o que eu tava falando que foi gratuito foi o Magneto, não você, pô. Não, sim! Exatamente isso. O Magneto citar coisa do nada mantém o Thiago empregado. Exato. Porque ele é literalmente o único que conheceu esses livros todos só pelas frases, entendeu? Exato. A gente, se ele citar, talvez a gente consiga identificar uma coisa ou outra, porque você é formado em letras, você ainda tem mais umas 3, 4 graduações até chegar em livros, e eu sou com jornalismo, então eu trabalho com pesquisa e Google. O Thiago é a única pessoa que realmente aqui é autoridade. Só que a dublagem não ajuda, né? A dublagem não ajuda. A dublagem, na verdade, fala Bravo Novo Mundo, que aí não é nada, né, gente? Pô, vamos... Tudo bem, não tinha Google na época, mas vamos citar os livros direitinho. E pra ser ainda mais autoridade, essa frase que deu origem ao título do Huxley, né, na verdade, vem da Tempestade de Shakespeare. Então, aí é mais um momento a oposição Fera-Magneto. Os dois citando Shakespeare, um do modo bonito e calmo e o outro botando pra quebrar. E um citando Shakespeare através de Marx. E outro através de Huxley.
Exatamente. Puta, você roubou minha piada e fez ela melhor. Porque eu ia falar, desculpa te corrigir ao vivo, Thiago, mas na verdade ele tá citando Marx, tá? Mas eu tô aqui pra isso. Enquanto o Thiago tá aqui pra referências literárias, eu tô aqui pra roubar piadas. E antes da gente retomar a briga, só uma outra pérola da dublagem, que é muito maneiro, que o Ciclope dá uma ameaçada no Magneto e fala, tipo assim, venha calmamente ou será agarrado. E aí o Wolverine vira e fala, espero que seja agarrado. Com aquela voz de Zack Pardavi. Espero que seja agarrado. Pô, muito bom. E aí eles realmente, eles nem se agarram, porque o Magneto não chega nem perto deles, ele arrebenta eles à distância, sabe? É muito bom. E vaza, achando que, primeiro, derrotou os X-Men e, segundo, não tem como eles fazerem mais nada, porque ele já deu início à contagem regressiva pro lançamento dos mísseis. E ele meio que tava certo, porque o Wolverine ainda tenta destruir tudo na base da pancada, mas assim, né, o comando já tava dado, o bagulho ia soltar de qualquer jeito. Com os mísseis no ar, a Tempestade vai lá e fala, não, eu vou dar um jeito aqui. E nesse momento, eles retomam a morte do Morfo, porque é a Tempestade indo, entre aspas, se sacrificar pra impedir que os mísseis estourassem na Terra. Então, meio que o que ela tá indo fazer... Dessa vez, um sacrifício que vale. Exato, né? Não é? E aí, ela usa os poderes pra ir embora, e a ideia dela era essa, estourar os mísseis lá longe e se sacrificar, porque não teria como ela fazer isso à distância. Só que aí ela recebe uma mãozinha do Professor Xavier, que nem sempre é um idiota, vai. Fala aí. Não, o Professor Xavier, ele é um idiota, mas ele é o nosso idiota. Por quê? Com 7 anos de antecedência, ele criou um dos dispositivos da Matrix. Olha né? aí. E baixa todo o conhecimento cibernético, aeronáutico e bélico que ele tinha sobre mísseis. Que o cérebro tinha sobre mísseis, aparentemente, porque além de detectar mutantes, é uma grande base de dados. Sobre... É uma pré-Wikipedia. Então, com um pensamento, Xavier baixa absolutamente todo o conhecimento de engenharia bélica que o cérebro tem pra Tempestade, que de repente é capaz de, com um raio, desarmar os mísseis. É isso. Então, assim, Tá vendo? sabe aquele momento eu sei Kung Fu do Neo? Né, fazendo a mãozinha pro Lawrence Fishburne e tal. Agora, nada mais é do que a Tempestade olhando pra mísseis nucleares e falando: eu sei desarmar uma bomba. É isso. Tanto que se a carreira como professora no Instituto Xavier não der certo, ela podia muito bem bater na porta do Pentágono e falar, então, Ó, pode deixar. eu vou desarmar todas as bombas pra isso. vocês. Exatamente. O que, na moral, seria muito mais útil pra proteger a humanidade do que ficar batendo no Magneto e em outros vilões um a um, né? Mas, Exato. enfim, aí não teria graça também, né? E aí, esse conflito se encerra dessa forma, né? Eles voltam pra casa, tudo mais. Só que os conflitos do episódio não terminaram porque a gente não falou de um muito importante que se desenrola ali já, que é o do Wolverine com o Dente de Sabre. Porque quando eles trazem o Dente de Sabre pra dentro da mansão, é muito doido que automaticamente todo mundo fala: esse cara me lembra o Wolverine. Esse cara me lembra o Wolverine. E aí, pô, deve ser uma ofensa muito grande pro Wolverine se eu ouvir isso. Seus amigos falando que seu maior inimigo lembra ele, sabe? O cara Mas que o lance matou seus outros amigos. sabe? Mas por que é o lance? Inclusive tem isso, né? O Wolverine meio que justifica que o Dente de Sabre não presta, que ele matou os amigos dele, então é um erro eles estarem abrigando o cara, cuidando do cara e tal. E aí a galera, muito, né, influenciada pela ideologia de Xavier, fala, pô, mas assim, quando você chegou, você era igual, mano. Teve gente que falou a mesma coisa de você, e ó você aí. Você não se endireitou? Você não é um de nós agora? Então, quem é você pra querer apontar isso pro amiguinho? Só que aí é que tá, e aí a série faz muito bem, a partir daí, a gente vai ver mais isso no próximo episódio, que é delimitar por que o Wolverine é o Wolverine e o Dente de Sabre é o Dente de Sabre, saca? De por que por um a gente torce e gosta e o outro a gente teme e quer que ele realmente seja detido. E por falar em amigo também, eu anotei uma coisa aqui que eu quero retomar, que eu achei legal, que depois que o Wolverine salva a Tempestade, antes deles voltarem pra mansão, é a primeira vez que ele chama o Ciclope de Buddy. Tipo, de amigo. Ó, isso revelando aqui ao vivo na gravação, porque eu fiz a mesma coisa. Uma das minhas anotações tá aqui. Wolve chama Ciclope de meu amigo. É isso aí. Isso, né? No episódio anterior, pô, ele deu um maior socão no estômago do cara, então passar É o disso pra contraste, meu amigo, né, cara? Ver o Dente de Sabre e falar, não, o Magrão é meu amigo. E eu, Calma há 5 lá. anos, ainda não chamei o Gabriel de meu amigo. Mas é porque você é um canalha. Falei pro Thiago que a gente não devia ter te acolhido aqui, igual o Dente de Sabre, ele não me ouviu. Exatamente. Quando o Nick se soltar e tentar te comer seu braço, Thiago, você vai me entender. Vou levar este verme pra fora daqui. De um jeito ou de outro.
Inclusive, essa parte de como vai se resolver o conflito com o Dente Sabre, com o Magneto e tudo mais, que a gente já deu uma pincelada aqui, só vai acontecer no próximo episódio. E a gente não vai roubar, a gente não vai fazer um episódio duplo para episódios que não são duplos. Então a gente vê vocês aqui no próximo capítulo da TV Colossus. Até mais, pessoal!